Encontre sua série na opção Playlist deste canal. Este vídeo faz parte da série Terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Agora são exatamente 11 horas e 1 minuto, horário este que iniciamos a gravação deste conteúdo. Aqui no site da Infomoney, como investir R$10.000, especialistas indicam ativos para montar a carteira ideal. Investidor pode diversificar portfólio com produtos de crédito privado, fundos multimercados e o nosso amiguinho que a gente vai falar hoje, ETF. Créditos para Mariana foi publicado no dia 18 de janeiro de 2021, às 15 horas e 35 minutos. Bom, se você quiser ler, eu sempre convido a galera a ler toda a matéria para você se contextualizar. Mas, para otimizar o seu tempo, eu farei o seguinte, eu vou direto ao ponto e aí eu procuro aqui ações. ETFs são ações. Na parcela de renda variável, exposição internacional ao replicar performance do índice S&P 500 é uma boa maneira de diversificar e ter posições na bolsa americana. Então, quando você compra um ETF, você está exposto a uma cesta de ações, não apenas a uma ação. E sim, você consegue comprar por todas as ações que representam esse índice. Tá bom? Em tese é isso. Na gestora, a fatia de ações começa em 5% na carteira dos investidores conservadores. O que é um investidor conservador? Se você não está muito afim de correr riscos, então você pega 5% do seu patrimônio e investe nesse ETF. Então de 25% é o moderado, 35% já seria um perfil agressivo e já um investidor considerado super agressivo, arrojado, você pode subir a sua posição para 40% alocado nesse ETF. Então essa recomendação foi publicada no site da Infomoney por Mariana Zonta Dávila, 18 de janeiro de 2021, às 15 horas e 35 minutos. Créditos para ela. Obrigado, Mari. Tamo junto. Bom, agora no site do Status Invest, é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do índice S&P 500 em reais. Os ativos que compõem a carteira do fundo consistem preponderantemente cotas do iShares Core S&P 500 ETF IVV. Bom, se eu falei errado o inglês, pode me cornetar aí que eu sou péssimo no inglês. O seu gestor é o BlackRock Brasil, administrador Banco BNP Paribas Brasil SA. É uma renda variável, tem a sua taxa de administração em 0,24% ao ano. O patrimônio líquido está aqui, eu acho que é 2.927.845.480 reais. Eu acredito que seja isso. Se eu tiver errado também me corrija. Tá? Total em carteira, 2.924.309.594 reais. A liquidez diária cai, lógico, né? Mas é uma ótima liquidez diária de 74.112.174 reais. O lote padrão para compra de 10 unidades, mas você pode comprar no mercado fracionado colocando aquele F na frente. A data de início do fundo foi em 29 de 4 de 2014. Se você comprou ele lá em 2016 e carregou até hoje, você está com 177% de valorização. Parabéns para você. O valor atual praticado agora, R$ 215,14. Nas últimas 52 semanas, o seu menor valor foi em R$ 124 reais, e o seu maior valor foi em R$ 226,50 reais, uma valorização de janeiro a janeiro de 43,40%, no mês atual 2,06%. Dito isto, 3,34% da projeção de inflação para 2021. Você já vai entender o porquê que eu fiz isso. Primeiramente, vamos identificar os dados. A gente está falando de um ETF
do IVVB11, que a gente já aprendeu que replica a Bolsa de Valores americana, replica o índice do S&P 500, tá bom? A gente tem um preço passado, o investimento inicial, o número de cotas a ser obtidas, o preço de hoje, um lucro bruto, impostos, inflação e taxa de administração, tá bom? Aí a gente vai ter aqui, ó, o valor em imposto se você vender e o seu lucro líquido, ok? Aqui embaixo tem outros dados que eu vou explicar, mas a gente vai seguindo o raciocínio aí. Estou contextualizando para ficar mais fácil para você entender. Então, primeiramente, considerar que você tem os 10 mil reais e desses 10 mil reais você vai usar 20% para aplicar no ETF. Por que 20%, Cadu, e não os 100%? Porque a gente aprendeu que diversificação é uma forma inteligente de investir. Então você vai colocar um pouco do seu dinheiro em cada lugar, para você não correr muito risco. Se você quiser colocar todo o dinheiro, é só você vir aqui e substituir 2 mil pelos 10 mil reais. Com esses 2 mil reais, pagando um preço nesse ETF de 120,66, você conseguiu adquirir 16 cotas. A gente já aprendeu também que 16 cotas seria um mercado fracionado, então você ia colocar IVVB11 e o F maiúsculo na frente lá no seu home broker. E aí você consegue comprar 16 cotas separado. Você adquiriu 16 cotas, então você na verdade investiu R$ 1.930,56 e não os 2 mil completo. Porque 2 mil completo daria 16 pontos alguma coisa e a gente não consegue fracionar uma única cota. O preço dele hoje, R$ 216,70. Multiplicando as 16 cotas com o preço de hoje, que você comprou lá em março por R$ 120. Você multiplicando as 16 cotas pelo valor de hoje, você tem de R$ 3.467,20. Só que o que é lucro de fato, o lucro bruto, são R$ 1.536,64, porque o resto foi investimento aqui, ó, de R$ 1.930. Então eu tirei esses 1.930 deste e chegamos a 1.536. Se você resolver vender, né, essas cotas, todas elas, você vai ter que pagar impostos. E tem taxas de depreciação, que é a inflação, e a taxa de administração. Então você tem que subtrair esses valores aqui de cima. E aí você tem o valor de impostos pago, que será de 285,51. Você paga tudo isso de imposto, o que te resultará num lucro líquido de 1.251,13. Você colocaria esse lucro no bolso se você tivesse comprado lá em março de 2020 e vendesse hoje. Mas o Cadu aqui compra ETF como hedge, ou seja, como segurança, um cinto de segurança ali. Quando os meus ativos da bolsa aqui do Brasil, eles costumam ficar negativo, normalmente o dólar sobe, então esse ETF dolarizado ele vai ficar verde, positivo. Eu apliquei meu real em dólar, o dólar sobe, então esse ETF sobe também. Simples assim. Por isso que a gente usa ele como um sistema de segurança, tá? Bom, passada essa parte, a gente vai falar, para finalizar o vídeo, a gente vai falar de alguns principais fluxos do Covid. Em R$ 120, a gente tem um suporte em R$ 191 e um alvo no curto prazo de R$ 279. Esse alvo ele foi plotado a partir desse fundo. Então ele fez esse pivô, se ele subir e atingir esse alvo, será ali até a sua próxima realização. Isso é futurologia. Para uma cesta de ações é muito mais difícil de acertar. Se para um único ativo é difícil, imagina para uma cesta de ativos. Mas vamos tentar achar essas movimentações aí também no longo prazo. E aí eu vou usar dois recursos aqui no TradingView. Um deles é a valorização de um determinado fundo até um possível topo. Quanto tempo ele demorou para valorizar 102%? Eu tenho uma outra ferramenta aqui no TradingView. Se eu colocar desse ponto até esse ponto, aproximadamente 550 dias. Então,
mais ou menos aí 2 anos, quase 2 anos, ele valorizou 102%. E aí eu consigo fazer isso por toda a extensão do gráfico. Então eu tenho uma mínima de valorização e uma máxima de valorização num determinado tempo. E isso me ajuda a identificar possível alvo e possível retração. Tá? Então quando ele resolver retrair, ele vai retrair também quanto? Eu consigo identificar aqui, ó, seus principais fluxos. Eu vou pegar só uma para exemplificar, tá? 27%. Então ele retraiu 27%, eu posso considerar que ele tende a se valorizar mais 60% a 100%. Tá? Então mais ou menos assim que a gente consegue prever o futuro de um preço. Isso é futurologia, tá? Não é certeza. Mas ajuda bastante, gente. Os meus resultados estão sendo bem positivos depois que eu aprendi isso. Tem me ajudado muito, embora eu seja ainda um bebezinho nesse mundo. Estou aprendendo muito aqui, a cada dia. E eu te agradeço por isso. Quando você consome meu conteúdo e deixa perguntas no comentário, isso me ajuda a crescer. Eu não só te proporciono um aprendizado, como eu aprendo muito. E eu te agradeço por isso. E aí eu consigo identificar então que ele oscila numa mínima de 65% a 100%. E a partir desse fundo agora, a gente vai identificar isso. Vou apagar todos esses caras. Então, a gente tem 2 cenários aqui que a gente pode contar como futurologia. Estou repetindo isso várias vezes porque a galera gosta de cornetar aí, achando que a gente opera só com esses dados. E não é, tá, gente? É um estudo, é um norte. Para fazer swing trade, no caso, em ações. Em ETF eu acho que não é válido isso. É só por curiosidade mesmo que me pediram e eu resolvi fazer. Então, se ele valorizar 102%, eu tendo a acreditar que isso só vai acontecer depois de cerca de 668 dias. Antes é mais difícil. E se ele se valorizar 65%, eu acredito que em menos tempo isso possa ocorrer, em 180 dias. Basicamente isso, tá? No curto prazo, eu tenho aqui outros pontos, que é um suporte em R$ 191 e um alvo em R$ 279, tá? Bom, eu acho que é isso. Um forte abraço, tamo junto, porque juntos somos melhores. Tchau!